Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros amigos, sejam todos vocês abençoados, porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Você sabe, preste atenção, você que é mãe, você que é pai, qual é o maior prazer da mãe e do pai de uma criança? Que essa criança venha ter sucesso, venha conquistar, e não venha cometer os mesmos erros que eles, os pais, cometeram no passado. Então, os pais dão o melhor para os seus filhos, para que eles venham conquistar os seus benefícios sem ter que sofrer como os seus pais sofreram. Não é isso que você quer para os seus filhos? Jesus fala assim: qual é o pai que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então não existe nada mais precioso para o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, nada mais precioso do que você que está me assistindo agora ser a própria bênção. Ser a própria bênção significa ter de volta a imagem de Deus, a imagem que Adão e Eva perderam. Deus lhe dá a imagem dele para que você venha ser um referencial dele aqui no mundo. Ah, bispo, isso aí não é possível. Você pode dizer assim: isso não é... Eu não acredito nisso. Pois é, você pode não acreditar. Se você acredita, se você não acredita, a verdade está escrita na palavra de Deus. Nós vamos ver isso com testemunhos e também com o texto sagrado. Nós vamos conferir o testemunho com o texto sagrado. Por exemplo, olha só o que Deus falou para Josué. Josué foi o substituto do grande Moisés. Quando Moisés morreu, Josué assumiu o seu lugar por indicação, por escolha do próprio Deus. Então, Deus falou para Josué: olha, Josué, não fique olhando para Moisés, não fique olhando para trás, não fica chorando a morte da bezerra, nem o leite derramado. Olhe para frente, levanta-te, tem bom ânimo e tome posse da terra prometida. Então Deus falou isso para Josué. Quer dizer, colocou sobre os ombros de Josué a mesma unção, a mesma força, a mesma palavra, o mesmo poder
que Deus havia dado a Moisés. Aí você diz assim, poxa, bispo, essa história é bonita. Mas não é. Você, quando lê a Bíblia, você não pode olhar para uma história bonita. Você tem que olhar do ponto de vista prático. Você tem que se colocar no lugar desses homens. Você tem que se colocar, por exemplo, quando você lê sobre Moisés, coloque-se no lugar de Moisés. Você vai ler sobre Josué, coloque-se no lugar de Josué. Porque é assim que nós temos usado a fé. Nós temos usado a fé exatamente dessa forma. Colocamos-nos no lugar de Josué. E olha só, Josué tinha uma grande tarefa para cumprir. Um dever de casa quase que impossível para ele, como homem, cumprir ou fazer. Mas Deus lhe disse essas palavras. Põe o texto aí, por favor. Deus falou para Josué, olha, Josué, depois que Deus prometeu a terra prometida e o colocou como substituto de Moisés, Deus o animou dizendo, ninguém te poderá resistir. Olha só, Deus falando, ninguém, não há exceção, ninguém te poderá resistir, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aí eu, como ousado, como corajoso, eu tomei isso para mim. Senhor, se o Senhor falou, se o Senhor usou Moisés na época de Moisés, usou Josué na época de Josué, por que não vai usar a mim na minha época? Não é que eu queira ser grande, ter um nome na praça, não, eu quero ter o meu nome no livro da vida. Isso para mim já é suficiente, isso é o prêmio para mim. Mas eu quero mais, eu quero que as pessoas tenham conhecimento da grandeza de Deus através da minha vida. Eu tenho que exalar o perfume do Senhor Jesus, eu tenho que carregar a imagem do Senhor Jesus neste mundo, não somente eu, mas você também que está me assistindo. Você também. Será possível, bicho? É possível sim. Olha só o que Deus falou para Josué. Como eu fui com Moisés, olha só, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí, quando eu leio esse texto, me animo muito, me fortalece, eu cobro ânimo, porque eu penso assim, poxa, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Jefté, assim como o Senhor foi com Davi, ora, o Senhor também tem que ser comigo. Tem que ser comigo? Tem que ser. Por quê? Porque eu tomo posse dessas palavras. Eu me enquadro nesse contexto aí. Então isso é fé. Você manifesta uma fé em alguém que você não viu, não vê, não toca, é invisível, não sente, mas você crê nas suas promessas, nas suas palavras. Então, você que está me assistindo neste momento e que está derrotado, tem vivido uma vida fracassada, porque toda a sua vida tem sido travada. Toda a sua vida tem sido travada. Desde pequeno ou pequena, a sua vida tem sido travada, seja nos negócios, seja na profissão, seja no casamento, nos relacionamentos amorosos, em qualquer que seja a área da sua vida, você tem sempre uma reclamação a fazer, levantar um lamento. Por quê? Porque a sua vida vem sendo travada, amarrada, presa. E eu até me lembro de alguém que disse, o bispo, chegou para mim e disse assim, o bispo, eu não sei, a minha vida tem estado travada, amarrada. Toda a minha vida tem sido travada. Eu quero dar um passo à frente, eu não consigo. Eu não sei o que é.
Eu não sei se amarraram meu nome dentro da boca do sapo, costuraram, e aquele sapo foi secando, 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 até morrer. Pois bem, eu estou morrendo aos pouquinhos, eu estou morrendo desde o dia que eu tomei conhecimento de que foi feito um trabalho para mim. Bem, seja como for, com licença, não importa o quão travada está a sua vida, não importa o quão miserável seja a sua vida. Talvez você tenha se empenhado nos seus estudos, se formado, você tem uma excelente profissão. Mas o que adianta você ter uma excelente profissão, ser considerado uma pessoa, poxa, ela é inteligente, poxa, veja como ela é inteligente. Mas você está de mãos atadas, porque você está desempregado. É a mesma coisa que aquela moça diz, poxa, todo mundo me acha linda, bonita e tal, mas eu não consigo me casar, eu não consigo um relacionamento feliz. Eu não consigo, não sei o que houve comigo, parece que eu sou a pessoa mais feia do mundo. Mas não é não, minha amiga e meu amigo. Sabe o que é? É que existem entidades que se apossam da mente das pessoas e fazem-nas se enxergar como pessoas amarradas, como pessoas travadas, como pessoas destruídas. Não tem jeito para você, não tem mais jeito para você. Então, nós da Igreja Universal do Reino de Deus, que temos muitos, milhares e milhares de testemunhos e também de pessoas que têm chegado até nós com esse tipo de problema, esse mesmo tipo de problema, nós escolhemos esta sexta-feira para destravar a sua vida. Destravar a sua vida. Essa sexta-feira, nós vamos quebrar esses bloqueios que têm impedido você de dar um passo à frente. Porque você tem todas as condições para arrebentar, mas a sua mente está bloqueada, a sua visão está tapada, seus ouvidos têm estado tapados, porque você não consegue enxergar, você não consegue ouvir, você não consegue perceber o potencial que há dentro de você, que Deus colocou. Você está na condição que está, Deus permitiu justamente para você conhecê-lo, conhecer o poder dele na sua vida. Então, nesta sexta-feira, todas as igrejas universal do Reino de Deus, todos os pastores, todos os missionários, todos os obreiros, todos nós estaremos de prontidão para colocar um basta nesse bloqueio que você tem aí na sua vida. Seja no problema sentimental, na vida material, econômica, você tem tudo para arrebentar, mas você está travado, está bloqueado. Você é aquela pessoa que tem estado doente, mesmo dentro da igreja. Você vem na igreja, você crê em Jesus, você é um crente evangélico, ou um crente católico, ou um crente espírita, ou um crente, seja lá o crente que você for, não importa, mas a sua vida está travada, amarrada. Você já viu um animal atolado num lamaçal? Ele não tem como sair, ele não tem como se livrar, a não ser que alguém venha e o arranque, né? Há que se usar uma máquina para pegar esse animal e puxá-lo daquela lama. E é isso, minha amiga e meu amigo, que nós vamos fazer. Um trabalho especial para desfazer todo e qualquer bloqueio que tem na sua vida. Seja o trabalho feito lá no Gongá, seja lá no Cruzeiro das Almas, de repente você está sendo travada
pelo Omulu, uma entidade que trabalha lá no Cruzeiro das Almas, que disse amém quando alguém foi fazer um trabalho com o seu nome. E desde então a sua vida está travada. Eu conheci um casal que veio me procurar já faz tempo. Ele disse para mim: bispo, nós nos amamos. Nós nos amamos. Mas eu não sei o que há que, quando nós estamos juntos, nós brigamos. Nós brigamos o tempo todo. Mas quando nós estamos separados, a gente fica ligando um para o outro, trocando mensagens de amor. Mas quando nos juntamos, novamente vêm as brigas, discussões. O que está havendo? Eu falei: com certeza tem uma entidade que se acha dona da sua cabeça ou da cabeça dela e que não deixa os dois se juntarem. Pois é, bispo, eles me falaram, o casal estava junto. Olha, nós alugamos um apartamento perto um do outro. Então, cada um mora num apartamento. E, de vez em quando, a gente se encontra. Quer dizer, naquele momento que nós estamos bem, está uma maravilha, mas, de repente, tudo desanda. E é isso que tem acontecido. Quer dizer, o nosso casamento tem estado bloqueado. E quando nós fizemos a oração, é claro, manifestaram os espíritos, as entidades, e você vai ver isso na sexta-feira aqui no Templo de Salomão, você vai ver. E se você duvidar, você tem o direito de chegar lá na frente e falar: ô bispo, eu quero fazer uma prova aí, para ver se essa pessoa está realmente manifestada ou se ela não está fingindo, se ela não está apenas fingindo. Você vai ter o direito, aqui no Templo de Salomão, nesta sexta-feira, o dia inteiro, pela manhã às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia. Inclusive o bispo Renato Cardoso vai estar ao meio-dia e também às 8 da noite. Mas outros homens de Deus também estarão às 15 horas. E não importa o homem, importa o espírito que o homem tenha. Porque Deus, quando foi estar com Josué, ele garantiu: eu serei contigo. Ele disse assim: o Senhor é contigo por onde quer que andares. Acabou. Essa certeza, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem dá essa certeza de que Deus é conosco. E quando ele dá essa certeza, não interessa os problemas, não interessa o inferno, não interessa nada, absolutamente nada. A gente é munido de uma força e um gigante nasce dentro da gente. E é isso que vai acontecer com você. Não há caso perdido. Você que tem problema de depressão, tristeza profunda, vontade de se matar, você que está aí com dores de cabeça constantes, todo dia dá vontade de pegar a cabeça e jogar lá na parede, quebrar tudo. Essa é a vontade. Minha amiga, meu amigo, nesta sexta-feira, você vai ter o privilégio de ver ao vivo o poder de Deus repreendendo essas entidades que têm destruído a sua vida. Agora, eu vou mostrar, nós vamos trazer um testemunho que vai mostrar para você o Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus está em nós, dentro de nós, então nada é impossível para nós, absolutamente nada, porque quando a pessoa crê nesse Espírito, tudo acontece. Foi o que aconteceu com essa criatura. Vamos assistir o testemunho dela. O pai é a estabilidade do lar, a segurança da esposa e o exemplo para os filhos. Infelizmente, o pai de Maurício Reis não foi o herói que ele esperava. Eu me entristecia muito por isso, porque eu não conseguia ver no meu pai uma pessoa que eu queria ser. Eu não conseguia ver. O meu pai, ele brigava muito com a minha mãe por conta do alcoolismo. Eu lembro de uma vez que estava chovendo
e ele chegou e a porta estava trancada, ele começou a esmurrar a porta querendo entrar. E minha mãe falou que não ia abrir porque ele estava embriagado, para ele ficar lá fora. E eu vendo meu pai ali por baixo da porta, eu agachei e fiquei vendo ele sentado no chão, chorando, sabe? Aquilo foi horrível. E eu acabei convencendo a minha mãe a abrir a porta. E ela abriu a porta, e aí ele foi para cima dela, e aí eu acabei indo também para cima dele, e a gente brigou. Machucou ela! Machucou ela igual me machuca! Algumas vezes eu cheguei a experimentar o álcool. Cheguei a experimentar escondido o álcool para ver o gosto que tinha. Era até dele. A nossa situação financeira ficou bem crítica, né? Eu vendia papelão, eu catava ferro velho, ia vender. As roupas que eu usava era tudo doação de primos, doação de vizinhos. Eu ia no açougue buscar restos de ossos para minha mãe fazer pirão com farinha para a gente se alimentar. Então, essa distância do meu pai, esse sofrimento que causou em mim com a separação, mais essa situação de miséria que a gente estava enfrentando, mais todos esses problemas que eu estava passando com depressão, desejo de me matar, vi um carro, queria me jogar na frente, visão de vulto, adição de vozes. Então, tudo isso despertou em mim uma raiva, uma tristeza muito grande. O que acabou levando a minha mãe a buscar em alguns locais, em alguns meios, a solução para isso. E aí ela começou a ouvir programação de rádio da igreja. Ela ouvia, começou a ouvir diariamente, começou a colocar copo com água. E ali ela ficou ouvindo vários dias, até que ela chegou um sábado e falou assim: olha, amanhã nós vamos para a igreja. Aí nós fomos. Quando nós descemos no ponto de ônibus, a igreja católica ficava do mesmo lado do ponto, e ela foi pro farol e ia atravessar a rua. Eu falei: não, mãe, não é ali? Ela falou: não, nós vamos naquela outra, que era a igreja universal. Eu falei: igreja de crente? Aí ela: nós vamos naquela igreja hoje. Eu comecei a ver esperança no momento que eu percebi que eu já estava dormindo uma noite completa. Foi aí então que eu decidi, me batizar, porque eu falei: poxa, eu estou só frequentando e já está tendo uma certa melhora, então se eu me batizar e assumir mesmo essa fé que está sendo pregada, eu acredito que coisas muito melhores e maiores vão acontecer na minha vida. Eu falava: poxa, eu acho que Deus tem algo para mim muito além do que eu vim buscar. Eu vim buscar simplesmente uma cura, mas Deus tem algo muito maior para mim. Eu senti essa necessidade, então eu passei a buscar com mais força, com mais intensidade. Domingo eu ia em 2 reuniões, eu ia na quarta, eu ia na sexta, porque eu aprendi, quando eu cheguei na igreja, que Deus ele não queria só resolver problemas. Ele não queria só me curar e me dar ali uma condição, um trabalho, um emprego. Ele não queria isso, ele queria participar da minha vida. Ele queria entrar dentro de mim e fazer parte de mim. Então, quando eu descobri isso, eu passei a ter muita sede e buscar com toda a minha força. Foi quando aconteceu. Mas quando isso aconteceu foi maravilhoso demais. Eu me lembro que foi num sábado, uma reunião do grupo de jovem, uma reunião simples, uma cadeirinha de plástico no porão, quando eu ouvi a oração falando assim: pede o que você quiser. O que você quiser pedir. Você quer um emprego? Pede um emprego. Você quer a cura? Pede a cura. E eu só conseguia pensar no reino de Deus. Eu só conseguia pensar na minha salvação. E foi o que eu pedi naquele momento. Eu falava: meu Deus, me salva, porque eu me sinto perdido. Se o Senhor existe mesmo, então se manifeste agora aqui. Foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Esse dia foi muito bom, porque eu lembro que eu fui inundado com uma paz, uma alegria incontrolável, assim, que eu não conseguia conter. Eu saí dali rindo com todo mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria externar aquilo que eu estava sentindo para as pessoas. Com palavras eu não estava conseguindo, mas aquela alegria imensa. Aí eu cheguei à conclusão de que agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto para tudo. Para morrer, para viver, para crescer, para casar, para tudo. Agora eu estou realizado. Agora eu consegui encontrar o que eu estava procurando. É como se o reino dos céus
estivesse dentro de mim. Eu estava vivendo aqui na Terra, fisicamente, mas é como se dentro de mim eu já não pertencesse mais a esse mundo, é como se eu estivesse vivendo já no céu. Então ali eu tive de Deus uma certeza de que qualquer coisa que eu fosse fazer, qualquer coisa, ia dar certo. E eu conheci a minha esposa, né? Hoje nós estamos casados há 16 anos. Quando eu a conheci, o próprio Espírito Santo mostrou para mim, falou, é essa. Eu tive aquela certeza. E mesmo com essas mudanças que foram acontecendo na minha vida, de ter paz, de ver, de casar, ter uma família, de ver a minha vida financeira crescendo, ainda assim eu sentia que o meu pai, não havia mudança no meu pai. Mesmo com tudo isso que estava acontecendo na minha vida, eu ganhando almas, outras pessoas, evangelizando outras pessoas com o meu testemunho, foi quando o meu pai acabou ficando gravemente doente, né, por conta do alcoolismo. Ele adquiriu um câncer na garganta e ele ficou entre idas e vindas no hospital. E meu pai foi enviado para uma casa de recuperação para estar ali vivendo seus últimos dias, né? E foi numa sexta-feira, eu fiz uma visita com meu irmão, o meu pai, na sala onde ele estava, internado. Ele estava mexendo o olho só e maneando a cabeça, já não falava mais. E nós falamos de Jesus para ele. Falei, pai, Jesus quer salvar a sua alma. Não importa o que o senhor fez, não importa até agora, se o senhor não precisa se culpar por não ter sido um pai exemplar. Nós amamos o Senhor. Então, o que eu queria, o que eu quero que o Senhor, queria perguntar para o Senhor se o Senhor aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí ele balançou a cabeça, aceita. Aceita? Perguntei de novo, ele, o senhor tem certeza, o senhor aceita? Aí ele firmou com os olhos e com a cabeça que aceitava. Naquele momento a gente fez uma oração, pedindo a Deus que perdoasse todos os seus pecados e que salvasse sua alma. Deu para ver nos olhos dele um brilho que quando a gente começou a falar não tinha. Ali eu me alegrei muito. E do lado dele tinha um senhor também, que ficou olhando, todo olhando, preocupado ali, querendo saber o que estava acontecendo. E nós perguntamos para ele, qual que é o nome do senhor? Aí ele não conseguia falar o nome. Aí eu falei, senhor, mesmo sem saber o nome, o senhor também quer essa oração? Aí ele quis. Aí nós fomos até ele, fizemos a mesma pergunta, a mesma oração. E ele aceitou. Depois eu descobri que o nome dele era Joaquim. Perguntei para a enfermeira, ela falou que era Joaquim. Aí nós fomos embora naquela sexta-feira. Na segunda-feira, na hora que eu fui, nós estava próximo da hora do almoço, eu falei, eu não vou almoçar, eu vou lá visitar meu pai de novo. Porque eu sabia que estava chegando a hora dele, sabe? Quando eu cheguei lá na sala, no quarto onde ele estava, eu só vi meu pai. O Joaquim já não estava. Aí eu perguntei para a enfermeira, cadê aquele senhor que estava aqui? Ah, o seu Joaquim nos deixou. Naquele momento me deu uma vontade muito grande de chorar, sabe? Mas de alegria. De alegria. Aí eu pedi licença, eu fui no banheiro e eu chorei. Porque eu sabia que aquela alma estava salva. Falei, puxa, foi a última oportunidade que aquele homem teve na sexta-feira. Deus foi maravilhoso demais. Aí eu fui falar com meu pai. E fui embora. Quando foi à tarde, nós recebemos a ligação de que ele tinha falecido. A mesma alegria que eu tive de ver o seu Joaquim partido com Jesus, eu tive com meu pai. Aí eu falei, poxa vida, tá feito, Senhor. Era isso que o Senhor queria. Meu pai está contigo agora. E eu tenho isso para mim, sabe, como algo muito glorioso na minha vida. Mais do que se meu pai estivesse vivo e eu pudesse ter dado para ele uma casa, um carro ou qualquer outra coisa. Isso acho que foi a coisa mais gloriosa que eu pude presenciar meu pai fazendo, que foi aceitar Jesus e ser salvo. Por isso que Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi para salvar a alma do meu pai, a alma de quem quer que seja. Porque isso não é um privilégio só do meu pai ou meu, mas isso está assim, tá aberto a todos, está disponível a todos. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, deixar eu entrar, eu vou entrar e cear. Então assim, ele está batendo nas portas. Se a gente não manifestar nenhum tipo de resistência e aceitar, permitir que ele entre, aí arrebentou. Aí
a felicidade vai estar completa, porque a gente pode ter tudo, mas se você não tiver, se a gente não tiver essa paz, essa alegria do Espírito Santo dentro de nós, você não tem nada. Pobre miserável. Viu, minha amiga e meu amigo, como eu falei logo no início do programa, Deus quer fazer de você a própria bênção, como Ele fez com o Maurício. Ele não era um oficial da igreja, ele era uma pessoa, membro da igreja, mas ele não era assim oficial. Ele recebeu o Espírito Santo e o Espírito que estava nele, assim como foi com Moisés, como foi com Josué, também é com o Maurício. E é a mesma coisa comigo. Assim como Deus foi com Moisés, com Josué, com Davi, com o pai do Maurício, com o Maurício, ele é comigo. Assim como Deus tem sido conosco, Ele quer ser com você. Ele não quer te dar uma bençãozinha apenas, não. Isso é muito pouco para Ele. Ele é muito grande. Então, Ele quer fazer coisas enormes na sua vida. Porém, para você ser cheio do Espírito de Deus, você tem que se entregar. Como que Ele vai descer sobre você se você o rejeita? Então, quando há essa abertura, então ele entra. Porém, às vezes a pessoa tem a mente bloqueada, e é por isso que há necessidade de se libertar desse espírito do bloqueio que a pessoa tem. Então, nesta sexta-feira, nós teremos essa reunião especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus, pela manhã, à tarde, à noite, em todas as igrejas. Aqui no templo, nós teremos a reunião às 7 da manhã, às 7, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde e também às 8 da noite. Graças a Deus. Amanda Kisley sentia falta do carinho e do cuidado dos pais. Mal sabiam eles que o comportamento que tinham com a filha a afastava cada vez mais. Meus pais sempre trabalhavam muito e eu, como filha única deles, sempre fiquei sozinha. Desde uns 6 anos eu já me virava sozinha em casa. E quando eles estavam em casa, eles não davam muita atenção. Eles gostavam de beber, de viver em festa, de trazer gente para dentro de casa, e isso sempre me irritou muito. Então eu cresci dessa forma. Tinha uma carência muito grande deles, eu queria chamar a atenção deles e eu tinha dentro de mim que eu tinha que ser diferente. A garota começa a colocar para fora tudo o que tinha dentro de si, mudando a aparência e tentando de sua forma chamar a atenção de todos por onde passava. Atitudes que diziam muito a respeito de como ela estava. Dentro de mim era um conflito, porque assim, eu tentava a todo momento preencher aquele vazio. Então, aos 9 anos eu comecei a pintar cabelo, com 11 anos eu já tinha piercing. Assim, eu comecei a sofrer bullying na escola e com isso eu passei a andar com amizades mais velhas para que aquelas pessoas que me perturbavam aí na escola parassem de mexer comigo. E aí eu conheci um outro mundo. Fumava, eu bebia bastante a ponto de vir arrastada para casa, de nem saber como que eu cheguei em casa. Eu já não pedia mais permissão para sair, simplesmente eu pegava minhas coisas e saía na sexta-feira e voltava no domingo, ou quando voltava. E eu não conseguia dormir mais, quando madrugada, principalmente tipo 3 horas da manhã, tinha um vulto, uma coisa que me sufocava e eu me debatia na cama, eu não conseguia mais levantar daquilo, a ponto de eu pedir para minha mãe, para quando eu deitasse, ela ficasse me olhando dormir, porque eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais viver. Então eu comecei a fazer a automutilação, cheguei a furar piercing em mim, em casa, assim, no seco, sabe, sem ter nenhum tipo de procedimento. E eu sentia até prazer na dor, né? Era algo que me trazia ali um alívio momentâneo, mas depois vinha a dor física e também na alma, porque ali era na alma. Resolvi fugir de casa, fugir com amigos da internet para um lugar onde eu nem conhecia direito. E chegando lá, eu estava decidida a não voltar mais para casa.
Me deitei no meio de uma avenida, deitei mesmo, olhando para o céu, acendi um cigarro, olhei para o céu e pensando ali, pensei em Deus. Pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui, me dá uma solução para minha vida. Tava meio zangada com ele porque eu achava que ele já não estava me vendo mais. Então, eu olhando para o céu, pedi para Deus ali me mostrar alguma coisa, me tirar dali, me tirar de mim, apagar aquela dor que estava dentro de mim. Eu não queria me matar deitada naquela avenida, eu queria matar a dor que estava em mim. E aí eu senti uma paz ali, uma tranquilidade. Eu lembro que na mesma hora eu levantei dali, peguei o telefone, liguei para minha mãe, pedi desculpas e falei para ela que no dia seguinte eu ia voltar para casa. Passei a madrugada inteira na rua e no outro dia eu voltei para minha casa me sentindo um lixo, me sentindo suja, me sentindo podre, me sentindo a pior das criaturas. E a minha mãe, vendo essa situação, vendo que eu tinha repetido o ano letivo, ela me tirou da escola que eu estudava e me colocou numa escola do bairro. Amanda acreditava que iria enfrentar muitas questões do passado com a mudança de escola. Mas, para sua surpresa, a jovem se vê diante de uma nova situação. Por coincidência, essa escola era na frente da Igreja Universal. E aí eu fui estudar à noite e, por coincidência, de 7 salas que tinha, eu caí na sala de mais de uns 5 jovens do Força Jovem. E foi as primeiras pessoas que vieram falar comigo na época. Eles eram super alegres, super felizes, e eu tinha aquela aparência obscura, andava com soco inglês, né? E eles tinham uma alegria muito grande, e eles começaram a me falar do lugar que eles iam, das coisas que eles faziam. Eu achei aquilo tão interessante, a simplicidade, o brilho nos olhos, e aquilo me chamou a atenção. Até que um dia, um domingo, eu resolvi pisar o pé na igreja. Falei, eu vou. Em eu estar ali, ninguém me julgou, ninguém falou, ninguém olhou torto assim, porque eu tinha aquela aparência. Não, eles me abraçaram, eles me ajudaram. E naquele dia, quando eu cheguei na minha casa, eu estava tomando até remédio para conseguir comer também, porque eu estava com problema de saúde. Eu cheguei em casa, eu consegui comer. A minha casa estava uma paz. À noite, eu dormi sem tomar remédio nenhum. Eu acordei no outro dia até assustada, porque nada me sufocou, e foi só eu pisar o pé ali. Então, desde aquele dia, eu pensei, eu nunca mais vou sair daqui. Eu quero mudar de vida e eu vou mudar de vida. E eu comecei a me entregar. Alguns meses depois, eu me batizei nas águas. Depois do meu batismo, Deus estava me pedindo uma coisa, que era um relacionamento que eu tinha com um rapaz que era ateu. E ele falou pra mim, você escolhe ou eu ou esse Deus que você nunca vai ver. E eu falei pra ele, olha, eu escolho Deus. Então, com 7 meses, mesmo passando por processo de libertação e tendo todo esse histórico, essa aparência, eu tive um encontro com Deus, mudei completamente, a minha vida foi outra, como se eu tivesse entrado num outro mundo. E aí, logo depois de um mês, eu tive o meu batismo com o Espírito Santo, que foi um dia marcante para mim, que é um dia que eu lembro até hoje como se fosse ontem, por mais que já se passaram aí, acho que uns 9 anos, né? Ainda assim, eu lembro como se cada detalhe desse dia, onde eu estava sentada, como eu estava vestida, como foi a reunião. Era uma reunião de Santa Ceia, então o pastor falou sobre o Vale de Ossos Secos e eu me enxerguei naquela situação. Falei, realmente, eu tô na igreja, eu tô mudando, né? Mas ainda tá faltando o mais especial, que é ter Jesus dentro de mim, porque eu já me entreguei para Ele, né? Agora eu preciso que Ele se entregue para mim também. E foi aí que aconteceu, né? Nessa reunião, eu recebi o Espírito Santo, né? E para mim foi a melhor coisa da minha vida. Dentro de mim eu senti algo que eu nunca senti antes, não pelo fato de sentir, mas eu vi que ali estava nascendo uma nova pessoa, novos pensamentos, uma força sobrenatural. Eu que vivia de altos e baixos, né? Aquele conflito todo, é como se Jesus ele pegasse na minha mão e ele caminhasse comigo ali e nunca mais soltou. Logo depois que isso aconteceu, eu vi uma alegria tão grande de levar aquilo para as pessoas. Eu precisava mostrar, fluir algo em mim que eu queria passar para as pessoas. Eu queria que elas tivessem o que eu tinha, eu queria que elas mudassem como eu mudei. Quando eu me olho no espelho, quando eu vejo assim, até as minhas fotos do passado, é como se não fosse eu. Quando eu falo da minha história, é como se fosse algo que eu vi no filme ou que eu li no livro, porque nem parece que eu passei tudo aquilo. Quando você tem um novo nascimento, se faz tudo novo de uma forma extraordinária, que só quem viveu realmente pode falar isso. Você não tem mais as dores do passado. Eu posso falar abertamente das coisas que eu sofri, que eu vivi, mas isso não me dói mais, porque realmente eu nasci de novo, e esse novo nascimento, ele trouxe uma mudança. Então, quando eu me olho no espelho, eu vejo isso, às vezes eu falo, meu Deus, eu nem acredito. E eu lembro, eu saí de lá, e pra lá não vou voltar. Assim que Amanda começa a fazer diferentes escolhas
e a tomar decisões com base no que o Espírito Santo desejava para ela, tudo passa a mudar. E Deus, ele foi me honrando, né? Eu, muito jovem, comecei a servir a Deus e logo depois de um tempo, né? Isso passou alguns anos, sacrificando também, eu conheci o meu esposo. E a partir daí, a nossa vida começou a ser construída, né? O nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento, tudo foi resposta do altar. Deus começou a prosperar de uma forma que a gente nem acredita hoje, pensando, né, no nosso histórico, que a gente começou ganhando R$1.300, era muito pouco para um casal que recém-casado. E Deus me deu uma direção sobre os vestidos, então eu comecei a vender vestido de casamento, mesmo a gente sendo muito jovem. Deus tem dado ideias, a gente vai atrás de curso, a gente estuda, a gente tem crescido junto, tem construído junto a nossa vida. O altar significa tudo, porque foi ali que eu cheguei, foi ali que eu deixei tudo, foi ali que eu ganhei tudo também, né? Então, assim, o altar para mim significa minha vida com Deus, minha vida com meu esposo, porque o nosso casamento é abençoado. O altar significa tudo o que a gente precisa para viver. Para quem não tinha planos, sonhos e propósito de vida, hoje ela diz a quem atribui sua transformação. O Espírito Santo é a nossa direção. Se não é Ele, nem sei onde eu estaria hoje, acho que nem viva eu estaria. Então, é Ele quem tem dirigido como mulher, como esposa, como empreendedora, é Ele quem tem dado as ideias pra gente, é Ele que tem nos sustentado nas lutas, tem sido a nossa base. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente se ajoelha, ora, fala com Deus e Deus tem sustentado a gente a cada dia. Então, o Espírito Santo é a nossa fonte de vida, é tudo que a gente precisa para poder viver. O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada e, acima de tudo, a certeza da salvação da nossa alma. Na Escola da Fé Inteligente, você irá aprender por meio da Palavra de Deus como receber o maior presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus próxima de você. Uma mulher convicta de suas decisões. Esmerada nos estudos e com o sonho alcançado de ter uma família. Porém, nada disso foi o suficiente para uma vida feliz. Poliana Menezes sofria com algo que muita gente acha normal: a ansiedade. A ansiedade é algo invisível, é uma doença que as pessoas não veem. Está ali dentro de você, você está com todos os sintomas, acha que vai ter um ataque, que vai morrer a qualquer momento, mas na verdade é algo que está dentro da sua alma, né? Minha alma estava pedindo socorro ali. A gente estava num passeio em família e eu comecei a sentir um ataque cardíaco muito forte. Aí eu fui levada para o hospital, lá eu fui transferida para um outro hospital maior. Eu fiquei em observação, fiz um procedimento para reverter essa taquicardia. E ali eu me dei conta, do que algo não ia bem, que eu precisava me tratar. E esses sintomas foram se agravando, Eles se diversificaram, não era só mais no coração que batia. Comecei a ter dores pelo corpo, tive fasciculações, meus músculos tinham movimentos involuntários. E junto com os sintomas aparecendo, os tratamentos, os especialistas. Então eu comecei a fazer vários tratamentos, tomar medicamento. Isso comprometeu a minha vida. Eu não consegui mais trabalhar. Com meu marido também eu ficava cada dia mais doente. Ele não entendia por que eu estava, porque eu ia nos médicos, eles não achavam nada físico, Então ele achava que era frescura, você não tem nada. E assim os anos foram se passando. A minha filha cresceu nesse cenário. A minha filha cresceu
o problema de saúde era normal para ela já. Eu não percebia, mas eu era muito insegura, carente. E eu comecei a transferir essa insegurança para minha filha. Então ela passou a ser meu porto seguro. Eu vivia, eu respirava por ela. Eu tinha medo que algo acontecesse com ela. E esse pavor foi tomando conta da minha vida. Então eu passava a noite vendo se ela estava respirando. Começou a ser algo doentio. Eu tinha comportamentos compulsivos, assim, de ver se ela estava respirando, de não deixar ela momento nenhum sozinha, porque eu achava que ia acontecer alguma coisa. Eu não saía porque eu tinha medo de que algo acontecesse conosco. Esses medos passaram a me dominar. Às vezes, no meio da noite, eu acordava passando mal, ela tinha que sair correndo, chamar um vizinho, chamar alguém para tentar me ajudar. A gente tentava na medicina e na psicologia, de todas as formas, resolver esses problemas. Eu já tinha ciência que era um problema emocional, mas eu não sabia que era algo muito além disso, que era algo espiritual. Até um dia que nós, já tarde da noite, minha filha estava dormindo, nós começamos a conversar e a conversa se desenrolou numa briga. A gente se alterou e ela veio do quarto dela, achou uma Bíblia e, segurando a Bíblia, ela fez um pedido para a gente. Ela segurou na minha mão e na dele e pediu para a gente procurar uma igreja, procurar a Deus, buscar a Deus. E aí, ali naquele momento, eu tive um insight. Deus era a solução para os meus problemas. Nós resolvemos fazer um passeio aqui pelo Templo de Salomão. Nesse passeio, ali eu vendo o passeio bíblico, né, vendo o Egito, do Egito até a Terra Prometida, eu vi como se fosse a minha vida. Que eu estava no Egito, eu tinha voltado para o Egito. Ali eu tomei a grande decisão da minha vida, que foi de vir, que foi de não importar as circunstâncias, né? Eu vim, eu buscar a palavra dele. Eu vim sedenta. Numa reunião, o Bispo Macedo falou da entrega, que a gente tinha que entregar. Aí eu falava, o que eu tenho que entregar? E que você tem que entregar 100% da sua vida. É tudo por tudo. Aí eu fui entender que essa entrega, eu tinha que entregar meu casamento, eu tinha que entregar minha filha, eu tinha que entregar tudo. Se eu quisesse ter o Espírito Santo dentro de mim, eu tinha que ter essa entrega 100%. E ali, num momento, na minha casa, eu falei para Deus, eu me entreguei, eu me derramei, eu falei, Deus, não importa o que vai ser no meu dia de amanhã, não importa se eu vou estar aqui ou se eu vou estar numa tenda no meio do deserto, eu quero a Tua presença, porque só o Senhor pode me dar essa certeza, só o Senhor pode me dar essa paz, ninguém mais, nem o meu marido, nem minha filha, ninguém pode me dar o que eu preciso, só o Senhor. Foi o momento que eu reconheci que eu precisava de Deus. Foi como se tivesse colocado um espelho, que eu me vi dependente, eu me vi como eu era pequena, como eu era mesquinha. Eu comecei a me enxergar como eu realmente era e o quanto eu precisava de Deus. É uma certeza, era algo assim que podia acabar o mundo naquele momento ali que eu estava segura, né? E a partir daquele dia, Deus começou a falar muito forte comigo. Então, as situações da minha vida aconteciam, se eu tinha alguma dúvida, em seguida a resposta chegava. Aquilo me maravilhava, eu falava, Deus está falando comigo. Eu via as palavras que eu ouvia faziam todo o sentido do mundo. Eu comecei a entender a chave que eu precisava para girar, para abrir aquela caixa que estava dentro de mim, estava ali na minha mão. A partir daquele momento, eu me tornei a pessoa que eu queria ser. Eu passei a ter paz, mesmo diante de situações difíceis, né? Eu comecei a ter paz, eu comecei a ser uma pessoa segura. Eu encontrei, hoje eu tenho o Espírito Santo, eu tenho essa certeza. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, hoje, não importa, não interessa, eu não quero mais nada, eu só quero Deus na minha vida. Eu só quero ter Deus na minha vida, eu não quero perder isso nunca mais. Não quero nunca mais sair da presença de Deus. Porque é tudo que eu buscava, a certeza, porque eu vivia na insegurança, na incerteza, no medo. E a primeira coisa que eu tive foi uma certeza muito grande que Deus está no controle.
Não interessa qual situação eu esteja, onde eu vou estar, Deus está no controle. Ele pode chegar lá. Não tem escuridão que faça com que Ele não chegue até a gente, sabe? Então, quando eu tive essa certeza dentro de mim, meu mundo mudou. Tudo que eu almejava antes ressignificou. Então, hoje o que eu almejo é manter essa presença dentro de mim. É estar sempre na presença de Deus, buscar, sabe, servi-lo. Hoje a minha família é abençoada, eu tenho a minha filha, a gente participa de um grupo que ajuda pessoas com problemas de ansiedade, depressão. O meu marido me entende, o meu marido está sempre presente comigo. O Espírito Santo foi a chave que eu procurava. Em todos os manuais que eu não achei, na medicina tradicional, na medicina alternativa, eu encontrei na palavra de Deus. Foi através dele que eu descobri o que é realmente ser feliz. Você vai sentir um alívio agora. Agora mesmo você vai sentir o alívio. Você vai ser aliviada agora, aliviado nesse momento, através dessa oração. Se Deus existe como nós temos anunciado, proclamado, então ele vai acontecer aí agora, onde quer que você estiver. Mas você primeiro prepara esse copo com água, que obviamente já deve estar pronto, né? Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.